Vasco terá desfalque importante contra a equipe do Cruzeiro. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre a possibilidade de punição do rival. Novo técnico deles pode ser um velho conhecido do Vasco. Vamos falar também sobre a campanha do Vasco com o Ramon Dias e a campanha no retorno. Olha, não dá para dizer que o trabalho do Ramon Dias é ruim não, hein? O Vasco conseguiu muito com a chegada do técnico ao Gigante da Colina. E também vamos falar sobre a presença de alguns vascaínos ilustres em São Januário neste domingo. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comentaléu Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas. Estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário. Muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco tá aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. Nos ajuda a chegar a 12 mil, hein? Falta pouco menos aí de 30 inscritos, conto com você. Já vou logo avisando. O vídeo de hoje tem muita informação, então fica tranquilo aí, bota seu fone no ouvido se você estiver assistindo no vídeo, no seu fone. Se estiver na sua televisão, fica parado um pouquinho aí, porque vamos ter muitas informações desse vídeo e olha, tá recheado para você, torcedor, saber o que envolve o Vasco. E vamos falar muito de futebol, mas vamos falar também muito de questões burocráticas, né? De presidência do Vasco também. Vou iniciar falando sobre isso, daqui a pouco eu falo sobre a bronca do Ramon Dias, sobre a campanha do retorno do Vasco, sobre o adversário Cruzeiro que deve perder mando de campo e deve ter um novo técnico, mas eu vou começar falando sobre política, né? Que o Pedrinho ontem esteve, você tá vendo a foto aí, em São Januário, e teve a sua primeira reunião, vamos dizer assim, com a 777 Partners. O Johannes Spock, como eu já tinha dito, estava aqui, o Daniel Frembach também estava aqui, e conversaram com o Pedrinho, que é o novo presidente do Vasco, vai fazer parte do conselho da SAF, né? Quando acaba o mandato do Jorge Salgado, o Pedrinho assume a cadeira que era do Jorge Salgado, tanto na presidência do Vasco, quanto no conselho administrativo da SAF, e ele deve nomear mais alguém. Você viu até que o Felipe estava ali junto com ele deve nomear mais alguém, ainda não está confirmado quem será o cara que vai participar junto com o Pedrinho do conselho da SAF, mas deve ser nomeado aí pelo Pedrinho. Então ele já teve a sua primeira reunião com a 77, né? Esperamos que o Pedrinho cobre bastante e faça diferente do que o Jorge Salgado, né? Tem que cobrar muito essa 77. Falando agora sobre futebol, o Vasco vai enfrentar a equipe do Cruzeiro e hoje nós tivemos umas informações, principalmente na questão interna do STJD, que muito provavelmente o Cruzeiro deve ser punido junto com o Coritiba nos próximos dias, né? O Cruzeiro, inclusive, suspendeu a venda de ingressos para o jogo contra a equipe do Vasco e eles devem ser punidos porque provavelmente já se fala internamente que o Cruzeiro deve ser preventivamente punido por 30 dias, como o Vasco foi, né? E depois ter o julgamento para saber qual a pena correta dessa situação envolvendo aí o Cruzeiro. Cruzeiro que demitiu o Zé Ricardo e deve ter Luxemburgo, Vanderlei Luxemburgo, pô, fechou, deve voltar a equipe do Cruzeiro, está em negociações avançadas e deve ter nos próximos dias aí o novo técnico, muito provavelmente deve ser o cara que vai comandar o Cruzeiro contra o Vasco, jogo importante, jogo que pode praticamente manter o Vasco na Série A, né? Então o Vasco tem que jogar com muita qualidade, o Ramon Dias falou sobre isso, que não vai ter descanso, para que o Vasco possa finalmente sair dessa situação horrorosa aí de próximo ao Z4. Estamos a 3 pontos. Sabemos que eles jogam um jogo atrasado contra a equipe do Fortaleza, mas mesmo assim o Vasco não entra na zona, porque o Bahia tem menos pontos, mas tomara que a gente consiga dar um respiro aí lá em Minas. Falando sobre o jogo do Vasco, tivemos presenças ilustres entre Vasco e América, né? Você tá vendo aí? Souza, inclusive, disse que volta ao Vasco em janeiro, né? Foi perguntado por um torcedor na zona mista, falou que volta ao Vasco em janeiro. O Souza comemorou bastante aí a vitória do Vasco. Outro que também comemorou bastante foi ele, Juninho. Juninho, cria da base do Vasco, esteve no meio da galera, pulou, gritou, disse que não tem sensação melhor do que estar em São Januário gritando e mais 3 pontos para o Vasco. Ainda falou que o Vasco é para quem acredita. E outro vascaíno que também esteve ontem em São Januário foi o Bruno Guimarães.
jogador de Newcastle, vascaíno, já falou diversas vezes que torce para o Gigante da Colina, que o Gigante da Colina é o seu time de infância, esteve aí acompanhado de seus familiares, ganhou inclusive uma camisa do Vasco da Gama, esteve em São Januário. E nas redes sociais, viralizou, né? A Aline Lapa, para quem não lembra, né? A Aline Lapa, mulher, esposa de Anderson Conceição, viralizou aí o vídeo da comemoração do Anderson Conceição quando o Vasco faz o gol, né? Vários vascaínos ilustres aí comemorando bastante a vitória do Vasco contra o América Mineiro. Mas Ramon Dias não gostou do que viu. E ele tá correto, ele tá certo. Essa é a diferença da gente ter um técnico que sabe o que faz. Olha, minha câmera querendo cair. Sabe o que faz, que entende de futebol. Ramon Dias não ficou satisfeito, disse que estava muito decepcionado com a equipe. E eu concordo com o Ramon Dias. O Vasco apresentou um futebol muito abaixo contra a equipe do América Mineiro, mais uma vez. Primeiro jogo a gente apresentou um jogo abaixo, conseguimos um gol nos acréscimos. Segundo jogo também, um futebol muito abaixo e conseguimos um gol nos acréscimos. Mas o Vasco não pode ser isso, cara. O Vasco tem que jogar bola. Como falou o Ramon Dias, se a gente quiser sair dessa situação, a gente tem que jogar mais. Tem que competir mais. E ele foi correto quando ele falou sobre isso. Então, neste momento, o Vasco precisa melhorar o seu futebol. E o Ramon Dias mostra que é um técnico importante. Não é aquele técnico que passa a mão, jogamos, conseguimos o resultado. Disse que o resultado foi importante. Mas pediu uma melhora de performance do Vasco. O Vasco, que não terá o PH, o Paulo Henrique, tá fora. Tomou o seu terceiro cartão amarelo. E aí Ramon Dias vai ter que decidir. Puma Rodrigues não foi convocado para o Uruguai, fica aqui no Brasil. E entre Puma Rodrigues, Gabriel Dias, próprio Robson ou Miranda. Miranda foi utilizado na seleção na lateral direita. O Ramon Dias terá que escolher entre esses jogadores para o jogo contra a equipe do Cruzeiro, mandar para a lateral direita ali, já que Paulo Henrique está suspenso, não enfrenta desfalque importante. Paulo Henrique vem sido muito importante nesse time do Vasco, apesar que o jogo de ontem foi um pouco abaixo, errou nas coberturas, ele vinha sendo um cara muito importante ali, o próprio Michael também fez um jogo abaixo, porém, Paulo Henrique tá fora da partida e aí o Ramon Dias terá que escolher entre essa rapaziada aí, hein? Entre essa rapaziada para vestir, para chegar ali na camisa, na lateral do Vasco, né? O Puma é o camisa 2, mas vamos ver quem será o escolhido de Ramon Dias para enfrentar a equipe do Cruzeiro, que como eu falei, vem com mudanças, pode vir com um novo técnico, Luxemburgo pode vir aí. E o Vasco ontem conseguiu algo muito interessante, né, para sua campanha. Eu vou botar na tela aqui para você ver. Classificação do retorno. Mesmo com jogo a menos, o Vasco é o quinto melhor time do retorno do Brasileirão. Você tá vendo que o primeiro, o Atlético, assumiu a liderança após o Red Bull perder. O Atlético venceu, o Red Bull é o segundo, com 64%. Palmeiras, 62,2%. Flamengo, quarto colocado com 59,5%. O Vasco é o quinto melhor campanha do retorno com 57,1%. E mostra também, isso aí, o quanto o trabalho do Ramon Dias é importante para o Vasco. O Vasco, quando o Ramon Dias chega ao Gigante da Colina, tem a pior campanha do Brasileirão. O Vasco com o Ramon Dias, que tinha 9 pontos quando chegou, perdeu os 2 primeiros jogos? Perdeu. Quando perdeu aqueles 2 primeiros jogos, a gente falava, o Vasco vai cumprir tabela. Mas o Ramon Dias conseguiu fazer em 54 pontos disputados, 31 pontos. O Vasco que disputou mais de 39 pontos, né? E perdeu todos os pontos, conseguiu fazer 31 e 54. Então, o Ramon Dias se mostra um cara importantíssimo, como eu já falei aqui. A continuidade do Ramon Dias para o ano que vem ela é importantíssima. Ele sei que ele tem contrato até o final de 2024, mas é importante. O quanto ele mudou o time do Vasco e o quanto ele é lúcido. Ele tem o elenco na mão. E ele tem tanto elenco na mão e tanto culhão que ele pode falar para os caras, vocês não jogaram bem. E fala publicamente, o Vasco não jogou bem, tô decepcionado. Isso é questão de um técnico que tem cancha, um técnico que sabe trabalhar, que tem o respeito dos seus jogadores. E o Ramon Dias foi isso. O Ramon Dias mostra o quanto ele mudou esse time do Vasco. O Vasco atuou mal, atuou. Mas até atuando mal a gente consegue o resultado. Mas ele mostra que não está satisfeito com isso. Foi uma reclamação e é exigente. É isso que a gente tem que ter no Vasco. Vencedor, exigente e não está acostumado com pouco.
Isso mostra a diferença do trabalho do Maurício Barbieri. Que até eu admirava o Barbieri antes de vir pro Vasco. Mas depois do trabalho do Barbieri no Vasco, não tem como, cara. Trabalho muito ruim. E o Ramon Dias mostra cada dia mais o quanto foi ruim o trabalho do Barbieri no Vasco. E olha, o Payet foi eleito o cara da galera pelo perfil oficial no Campeonato Brasileiro da Série A. Já falei diversas vezes. Craque, quando tem que decidir, ele vai decidir. E o Payet foi decisivo para o Vasco no jogo. Mais uma vez, né? 6 pontos do Vasco na conta do Payet. E o que falar desse rapaz aí, Rossi? Voltou e voltou gigante. São 6 jogos com o Robson em campo, com o Rossi em campo. E o Vasco não perdeu nenhum jogo. Além dessa camisa negras aí que o Vasco só perdeu um jogo jogando com essa camisa. Enfim, como eu falei, ia ser um vídeo gigante, um vídeo do tamanho das informações do Vasco. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado, compartilha bastante. A gente está precisando, hein? Chegar aos 12 mil e vocês podem nos ajudar a isso, se inscrevendo, compartilhando com um amigo vascaíno para vir fazer parte do Comenta Léo. Até a próxima. Saudações vascaínas e valeu!